boa noite. Estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20 e também pela internet. Como sempre, vamos falar de política, muito sobre política. Terminou ontem as eleições no Brasil, com o segundo turno, muita gente eleita. Nós vamos debater aí os novos eleitos em todo o Brasil, os partidos que mais cresceram, aqueles que diminuíram. Nós vamos ouvir realmente a opinião de duas pessoas que entendem muito de política. Nós vamos conversar hoje com o Virmondes Cruvinel Filho. Ele é do PSD, vereador mais votado, campeão de votos aqui em Goiânia. Não é mole não, hein? Conseguiram uma votação expressiva, ainda jovem, um grande talento da nossa política e também a opinião do nosso companheiro Ulisses Aécio aqui no programa Canal Aberto. Primeiramente, prazer receber aqui, vereador campeão de votos de 2012. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses Aécio. É um prazer estar com vocês, todos os telespectadores do programa Canal Aberto. Fico feliz de poder retornar aqui a esse espaço democrático que discute política muito bem e aí debatendo os assuntos da cidade. E você, goianiense, eu aproveito esse primeiro espaço para agradecê-lo pelo apoio, a grande quantidade de votos que tivemos. Foi graças a um trabalho de qualidade, mas em respeito a você, cidadão goianiense. Muito obrigado e é um prazer participar aqui hoje. Tá certo, Ulisses, boa noite. Boa noite para você, João Silvestre, boa noite também para o vereador Virmondes Cruvinel. É o campeão dos votos aqui em Goiânia, ou seja, mostrou que a juventude tem também um destaque muito grande na política. E também para você, telespectador, que tem um carinho especial ao programa Canal Aberto. Tá certo. E o nosso convidado, o Virmondes Cruvinel Filho, ele é pós-graduado em Direito Administrativo, foi líder estudantil, professor da UFG e diretor da Associação de Jovens Empreendedores da Associação Goiana de Advogados, membro da Comissão de Advocacia Jovem da OAB e vice-presidente da União dos Escoteiros do Brasil. No primeiro mandato, presidiu a Comissão de Obras e de Comissões de Educação e Cultura, membro do Conselho de Ética e coordenador da Frente Parlamentar da Juventude. O senhor esperava essa votação aí? Entrou na eleição para ser campeão ou só para tentar a reeleição? Não, de forma alguma eu esperava uma votação tão expressiva. Nós trabalhamos e preguei muito ao longo do trabalho a atuação parlamentar. Essa é uma observação que eu sempre tenho colocado, que as pessoas não podem ficar de olho, acompanhar a política apenas em época de eleição. Elas devem acompanhar a atuação dos seus parlamentares eleitos. E dessa forma nós pregamos um trabalho do voto consciente, fruto de um trabalho da atuação parlamentar coerente. Nós na Câmara fomos aí responsáveis por relatar o piso municipal dos professores, votando a favor dos professores. Nós discutimos aí a questão da valorização e redução do IPTU para o microempreendedor individual e votamos a favor do empreendedor, enfim. E as pessoas puderam acompanhar essa atuação parlamentar. Votamos contra a venda de áreas públicas em Goiânia. Eu, por isso, digo que nada mais do que a realidade hoje. Apesar dessa grande abstenção, as pessoas passaram também a ter um olhar crítico e olhar quem tem uma atuação coerente. Em relação a esses projetos que o senhor apresentou aí, mostrou que assim, teve um certo dinamismo em relação às propostas na Câmara Municipal. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Às vezes o telespectador do outro lado, até eu tenho essa impressão, que às vezes o vereador apresenta projeto, mas o projeto não vale nada para a população. Assim, às vezes são aprovados, às vezes são sancionados pelo próprio prefeito, mas não são aplicados na sua regulamentação, ou seja, na sua normatização. Vou citar um exemplo para o senhor. Parece-me que existe uma legislação municipal que proíbe as pessoas fumarem em estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, tudo. Parece que essa lei não funciona porque não tem uma fiscalização. Desses projetos que o senhor colocou, algum deles foram assim de forma efetivados, ou seja, foram de fato ao encontro com a população? Sem dúvida, Ulisses. Primeiramente, eu digo que além desse papel de legislar, o nosso papel é de fiscalizar e de cobrar do Executivo que fiscalize, inclusive, leis existentes. No caso, como eu disse, primeiramente a lei que fixou o piso salarial dos professores. Era uma dificuldade grande no município, os professores inclusive chegaram a fazer greve e hoje o piso em Goiânia é aplicado inclusive em um dos maiores valores entre as capitais do país. O outro projeto aprovado foi com relação ao IPTU, reduzindo o IPTU para o microempreendedor individual. Foi feita a lei do microempreendedor, todavia o IPTU que era de residência passou para a empresa. A pessoa pequena, querendo se regularizar, não tinha o estímulo para se formalizar. Nós conseguimos reduzir isso e que 15 mil pessoas foram beneficiadas com essa lei. E por fim também com relação à venda de áreas públicas. Fizemos audiências públicas, detectamos que essas áreas não eram apenas
próximas ao Paço Municipal e mais cantos de Goiânia. E com isso, apesar da lei ter sido aprovada, nós conseguimos, através do Ministério Público, suspender a venda dessas áreas, o que garantiu aí que o interesse público prevalecesse. Agora, o mote de campanha seu foi esse projeto ou teve algumas promessas que ainda vão ser cumpridas no decorrer desse futuro mandato agora? Nós tivemos aí, sim, uma atuação voltada a projetos. Nós apresentamos, por exemplo, um projeto que está em discussão ainda, que é de isentar de IPTU o portador de câncer e HIV. A nossa dedicação do mandato é voltada ao interesse do cidadão. Por isso, defendemos, sim, o que é geral para a cidade, mas sabemos também que alguns pontos são específicos. A temática da educação é um ponto que eu dou grande valia, a temática aí da qualidade dos serviços públicos. Eu vejo, João e Ulisses, que agora, nessa próxima legislatura, é uma coisa que deve ser fiscalizada pelos vereadores, que o serviço público funcione bem em Goiânia. Por isso, nós temos aí levantado, eu fiz questão de ir no TRE, buscar também através da internet, né, as propostas que foram divulgadas pelo prefeito eleito. Eu desejo sorte, desejo êxito ao prefeito e à sua administração. Agora, nós vamos fiscalizar que esses serviços sejam melhor aplicados. Por exemplo, o que o Ulisses disse, e eu concordo com ele, nós temos uma lei que foi aprovada que criou as subprefeituras. Todavia, nenhum exemplo foi aplicado. E o que eu vejo que agora deve ser feito para melhorar o serviço para o cidadão é que se descentralize a administração pública. Você vai cobrar isso do prefeito? Vou cobrar isso do prefeito. Agora, essa descentralização, preciso deixar bem claro. Nós temos um sistema de VaptVupt, por exemplo, que é o atendimento ao cidadão que funcionou. Agora, o que seria descentralizar da administração? Seria colocar cada setor, uma infraestrutura para o setor, ou seria uma subprefeitura com todos os poderes ali? No caso, é mais uma função administrativa, descentraliza a função administrativa. Órgãos como o AMA, a MOB, Secretaria de Habitação ficam mais próximos do cidadão. As demandas ficam mais fáceis de serem resolvidas. E por outro lado também, tanto a figura do gestor político e técnico vai prevalecer na proximidade da base. Movimentos como aconteceu essa semana, de acidentes de trânsito lá no Jardim Marilisa, na Avenida Principal, por exemplo. Uma situação dessa, onde que leva até a óbito a pessoa que era um pedestre, você pode cobrar na Agência Municipal de Trânsito mais próxima da sua região. Então eu vejo que é facilitar tanto para o cidadão como também para a administração. A administração quer buscar ouvir o cidadão e aquela pessoa que demanda problemas. Vereador, por que essa insensibilidade do poder público? Nós sentimos que o poder público hoje ele se torna assim, cada vez mais distante da população. Aí o senhor pergunta assim, como você sabe disso? Eu sei disso através das próprias reivindicações da própria população, que vai nos jornais, nas emissoras de televisão, de rádio, jornais, e cobram do poder público, vamos dizer, uma atenção maior. O senhor falou sobre o trânsito. Por que não se respeita as faixas de pedestre em Goiânia? Ou seja, Goiânia é uma das cidades que menos se respeita, as pessoas morrem nas faixas de pedestre. Por que não há uma fiscalização mais rigorosa? Haja vista que nós temos a AMT, né, foi criada uma AMT, e parece que a razão social dela é apenas multar, ou seja, é o que se chama de indústria da multa, e não no sentido de esclarecer a população, ou seja, fazer aquelas operações mais voltadas para a população, no sentido de esclarecer, inclusive o motorista, não o pedestre. Nós aprovamos na Câmara, Ulisses, uma lei que determina que os recursos arrecadados pela Prefeitura na parte de trânsito sejam divulgados também pela internet nos diários oficiais. Para que isso? Porque uma grande maneira de estar coibindo problemas como este de trânsito, de mortes que acontecem, vidas que são perdidas, é através da campanha de educação ao trânsito. E recursos para isso são feitos. Como você mesmo disse, são multas que são arrecadadas, fiscais, inclusive pessoas coerentes, que são fiscais, pessoas concursadas. Agora, o que nós precisamos é que a administração priorize algumas coisas. E eu vejo que a educação de trânsito é uma coisa prioritária. Vidas que são salvas com orientações e também um pouco de cidadania. Aí eu faço uma reflexão não só do poder público, mas de nós cidadãos, de termos essa consciência de que nosso papel não é só pegar o carro e sair na rua, é saber que amanhã somos pedestres, saber que o transporte de público, coletivo, também tem que ser com orientação, que os corredores sejam aplicados na prática, enfim, essa coerência também parte do poder público, mas também de nós cidadãos, porque nós vivemos na cidade. Firmando, um dos problemas que eu vejo, inclusive com a faixa, eu ando de carro todos os dias, no centro da cidade, quando você está numa rodovia de maior fluxo, numa avenida de maior fluxo, que tem uma faixa de pedestre, para você parar, você tem que olhar para o retrovisor, você tem que sinalizar. Muitos motoristas tiram a mão desesperadamente para o sujeito que vem atrás não bater na traseira. Então, são tantos os acidentes, batida de traseira nas faixas de pedestre, que as pessoas passam a ter medo de parar na faixa.
Quando você vai parar na faixa, você tem que tomar todo um cuidado, com uma certa distância, para que alguém não te bata na traseira. Agora, o que eu acho que precisa ter? Uma sinalização mais perfeita, para que você comece, então, a parar e o veículo de trás já perceba isso. A conscientização do motorista, que realmente ele é forçado, às vezes, a não parar, para não correr o risco de levar uma batida. Então, precisa mudar um pouco a cultura também do motorista goianense, em quase todos os sentidos. Nós vamos debater isso aqui, eu acho interessante esse assunto, no próximo bloco, daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o vereador Virmondes Cruvinel Filho, ele é do PSD, foi o vereador mais votado em 2012, com 8.572 votos, o primeiro colocado. Nós falávamos aqui no bloco anterior a respeito das faixas de pedestre. Olha, o problema de trânsito em Goiânia é muito sério. Aliás, não é só em Goiânia, não. Eu estive em Anápolis agora recentemente, o problema é muito sério em Anápolis. O excesso de veículos e principalmente o problema da sinalização de trânsito. Cada rua, cada local, cada bairro, nós temos ali uma via que é preferencial, a outra não é preferencial. Ali é necessário que haja uma sinalização indicando que a próxima avenida é preferencial para você não chegar e entrar. E o que ocorre? A maioria das ruas, nos bairros, as vias principais, faltam a sinalização. Eu acho que é um problema de fundamental importância. Eu acho o seguinte... Porque cobra muita conscientização do motorista, mas é preciso que o poder público também faça isso. Eu acho que a política de sinalização em Goiânia é zero. É a pior do mundo. Não vou dizer nem de Goiás, não. É do mundo. Porque, veja bem, é como você pegar aquelas lombadas em Goiânia e sem nenhum tipo de sinalização, ou seja, nenhuma pintura, inclusive, sobre ela, fora as placas que deviam estar ao lado. Aquilo ali é o seguinte, são motoqueiros, motociclistas caindo, ou seja, caindo, provocando os acidentes assim gravíssimos. Então, veja bem, a partir do momento que o poder público tem condições de melhorar isso aí, ele deveria melhorar, já que arrecada, inclusive, recursos para isso. Não é isso, não é, vereador? A subprefeitura, no caso, seria mais fácil, porque cada subprefeitura iria preocupar apenas com aquela regional dela ali e poderia dar mais atenção a isso. Está aí uma prova prática de que isso pode ser resolvido. Primeiro, essa proximidade da administração. Segundo, você trabalhar já de antemão. Nós vamos votar o orçamento para o ano que vem, já ter essa previsão orçamentária para manutenção do serviço. Como o Ulisses colocou, são prioridades. Hoje, para você andar em Goiânia, o pedestre, até no centro de Goiânia, não só a questão da faixa, mas calçadas, por exemplo. Você sofre. A mobilidade em Goiânia hoje é sofrível para o pedestre. Então eu coloco o seguinte, que primeiro, recurso para manutenção. Segundo, proximidade da administração com o cidadão facilita esse serviço ser resolvido. Você tem uma central, hoje nós temos a facilidade das redes sociais, o Facebook, o Twitter, que as administrações estão sendo obrigadas a serem feitas e adotar esse sistema. Você tira uma foto, hoje essa é a geração que eu estou vivendo, João Silvestre. Você tira, o cidadão manda a foto, ó, a faixa de pedestre em frente à Belcar está apagada, faça manutenção. E o poder público é responsável por ser feito isso. Que tenha respostas rápidas. Isso é que o cidadão está querendo. O senhor colocou uma coisa interessante. O senhor acha que o político hoje vai só sobreviver se ele tiver essa atenção voltada para as redes sociais, Facebook, Twitter? Ou o senhor acha que o político ele pode sobreviver assim, com aquelas velhas práticas antigas de ignorar, por exemplo, as informações passadas pelos cidadãos em relação às reivindicações deles nessas redes sociais? Eu acredito que a fase que estamos vivendo é uma fase diferenciada, onde que redes sociais prevalecem também nesse contato com o cidadão. E eu cito muito claro isso, Ulisses, com relação ao gabinete. Você chega, às vezes, o gabinete vazio, pega a minha caixa de mensagem direta do Facebook, do Twitter e meu e-mail cheio de pedido. Abaixo dos assinados que são enviados. Então, assim, essa atenção tem que ser dada também ao cidadão. E a pessoa não pode se omitir disso. É a realidade que nós estamos vivendo, não deixando de lado, é claro, esse contato pessoal que eu também acho muito sadio. Participar de uma reunião comunitária, de uma atividade religiosa, uma atividade educacional, isso é muito interessante para ter esse contato com as bases. Agora, é fácil e é muito salutar que o cidadão político tenha essa facilidade das redes sociais. E eu cito que não só o político, também as empresas hoje.
Para nós termos uma ideia, praticamente acabou o saque, aquele serviço de atendimento ao consumidor. Hoje, a pessoa tem um problema numa mercadoria, coloca no Twitter, imediatamente a empresa tem que resolver. E o político não é diferente, serve ao público. Ou ele evolui, ou ele acompanha o desenvolvimento, a população, as redes sociais, a tecnologia, ou ele vai ficar para trás. Porque da maneira com que o Ulisses está abordando aqui os fatos, nós estamos vendo hoje aí é por celular, as emissoras de rádio, você participa de uma emissora de rádio que tem esse trabalho, vamos falar mais claro, é interativa, né? Que é lá do nosso amigo Zé Luiz. Tem um serviço, o do Rosenval Ferreira também tem, né, um serviço muito bom com relação a essa orientação da população. E o ouvinte, ele tem uma interatividade maior hoje com os meios de comunicação. Né? Isso é fundamental e o político não acompanhar de maneira dinâmica isso aí, que não tiver um pronto atendimento, principalmente no município como o nosso, vai ter muitos problemas futuros. Porque hoje você coloca no celular, você tira a foto, manda pela internet, ela vai circular aí com milhares de pessoas vendo aquele fato, e se não for tomado providência aí, o bicho pega para os políticos. Então tem que evoluir, tem que crescer. E o que eu acho interessante é o seguinte, não só com pedidos, com cobranças, mas também com sugestões. As pessoas enviam sugestões de leis que acabam para atender o interesse da cidade inteira. Eu cito, por exemplo, uma senhora que é uma senhora casada, né, gestante, e que falou, vereador, aqui quando você vai em algum supermercado, você encontra vaga para idoso, mas não encontra vaga para gestante. Você tem que buscar uma lei nesse sentido. Então, fruto disso, provocamos audiências públicas, a elaboração de projetos. Então, é muito interessante esse canal, para facilitar até isso. Um cidadão comum, simples lá, faz uma lei que atende a cidade inteira. O senhor acredita que essas redes sociais ajudaram o senhor a ter essa votação campeão que o senhor teve? Porque até hoje eu ouço, e não é uma pessoa não, são várias pessoas, não acredito em redes sociais, eu acredito só em televisão, rádio e jornal. Isso para mim não existe tudo. O senhor acha que as redes sociais estão realmente presentes na vida do político? Eu acredito que sim, Ulisses. Agora, eu faço algumas observações. Primeiro, esse contato pessoal é muito cobrado. Então, assim, sempre eu priorizei ao fazer as respostas, ao dialogar com as pessoas, mesmo que demore um pouco, porque são vários contatos, mas priorizar a minha conversa. Isso o cidadão dá muito valor. E outra coisa é o trabalho da prestação de contas do mandato. Não ficar aquele negócio forçado de colocar a foto, o santinho, porque acaba uma coisa chata isso, sem proposta, sem conteúdo. Agora, a partir do momento que você presta contas, que dialoga francamente com o cidadão, tem retorno sim. É verdade. A rede social, ela é mais um, né, meio de comunicação. Eu acho que não pode menosprezar o contato corpo a corpo, as reuniões, as visitas nas igrejas, nas quermesses, né? Nas associações de bairro, porque tudo isso aí faz parte de um processo global, onde o político, principalmente um político como você, que é jovem, que a gente acredita que está aí, que tem uma estrada tão longa que eu não posso nem imaginar qual vai ser o futuro, né? A gente pensa que é de presidente para cima e torce para que isso ocorra, né? Porque essa nova geração política que você faz parte, realmente tem uma responsabilidade muito grande. O trabalho que você faz como vereador, como seus demais colegas, que vai decidir o futuro da população. Nós falamos de mobilidade ainda há pouco. Eu vi uma pesquisa que foi realizada que no ano de 2040, a população brasileira vai estar bem mais envelhecida. Se o cidadão ele vai a cada dia mais tendo uma perspectiva de vida maior, naturalmente ele vai ser mais exigido, ele vai ser mais exigente, porque nós teremos uma população mais idosa que vai ter uma exigência melhor, né, para locomoção. Nós temos que olhar a mobilidade de uma maneira geral e essa responsabilidade é dos senhores. Senhores jovens que estão chegando né, que estão chegando aí na política e que têm a responsabilidade de fazer leis, de fazer projetos para melhorar a situação dessa população daqui 20 ou 30 anos futuros. João, mas eu fico feliz de poder compartilhar de informações. Por exemplo, ao testemunhar aqui, acompanhar o canal aberto, sempre com bons debates, com dados, com informações, desperta a buscarmos, inclusive, mais conhecimento. E eu acho que é isso que precisa também para a classe política, buscar informação, estar preparada, buscar bons exemplos. Nós tivemos mesmo a felicidade de eleger um prefeito em Florianópolis do meu partido, o PSD, que é o César. Nós vamos lá buscar informações também. A oportunidade que tiver aí de um feriado ou de férias mesmo, eu vou tirar, não para descansar, mas para buscar
bons exemplos e trazer para a cidade essas informações que nós testemunhamos aí nos meios de comunicação sérios, como aqui no programa Canal Aberto, na internet, enfim, onde que tenha bons exemplos, nós temos que trazer para a cidade de Goiânia, que é uma cidade aí, apesar de 79 anos, muito ativa e com pessoas proativas. É verdade. Ulisses Aécio, a grande preocupação, nós vamos falar com ele agora, é a presidência da Câmara. Jovem, né, da base do governo, tem chance lá para você ser presidente da Câmara? Como está na disputa, está na briga? Olha só, João e Ulisses e telespectadores, eu não sou uma pessoa de fugir de desafios, eu sempre faço questão de pregar isso, desde quando eu participei do movimento estudantil, a disputar mandatos eletivos. Agora, essa questão da presidência é uma questão que tem que ser discutida com todos os vereadores. É um momento hoje que eu digo que é um momento de equilíbrio, apesar de algumas pessoas falarem, o prefeito elegeu maioria, eu discordo. Porque durante a eleição nós já tivemos alguns candidatos que foram candidatos preferidos da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, que já causou muito ciúme na base do prefeito. Agora, quando tem a composição na Câmara e vai ter a composição da equipe de governo, é lógico que alguns vereadores serão mais beneficiados que os outros. E isso já vai causar um ciúme muito grande e uma briga muito grande na Câmara Municipal. Por isso que eu digo, hoje existe um equilíbrio de forças na casa e o que vai pregar, o que eu estou pregando não é o meu nome, o que eu estou pregando é o perfil do presidente. Um perfil que tenha independência, coerência nos seus atos, que defenda sim a casa, mas que dialogue com a cidade. É dessa forma que eu vejo que a cidade de Goiânia está querendo o próximo presidente da Câmara Municipal. Tá certo. O senhor tem lá como também provável concorrente à presidência o Crécio Alves, o Paulo Borges, o Denício Trindade, a Célia Valadão, são aí do PMDB. Dentro do PT deve ter alguns nomes também, Djalma Araújo, né? E outros pré-candidatos à presidência da Câmara. Nós vamos dar um intervalo, daqui a pouco no terceiro bloco nós estaremos falando sobre essa eleição na Câmara Municipal e vamos discutir também outros assuntos aqui ligados à política no programa Canal Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Estamos conversando com o vereador Virmondes Cruvinel Filho, ele é do PSD. Vamos continuar com aquele papo sobre a Câmara Municipal. O senhor vê então uma possibilidade aí de ser presidente e o senhor vai contar com o que aí? Com a sorte, com a articulação, com os candidatos insatisfeitos? Como é que seria aí o seu mote de campanha para chegar à presidência da Câmara Municipal? Como eu disse, João, eu ainda não estou falando em nomes, né? Eu estou falando do perfil que nós temos que trabalhar para a presidência da casa. E nesse perfil nós temos sim bancadas expressivas, a própria bancada do PMDB, a bancada do PT, a bancada do PSDB, que representam as maiores bancadas de partidos com vereadores na casa. Vereadores atuantes, novatos com experiências conciliadas, lá, com um grande perfil de atuação com coerência. E nós vamos pregar justamente isso, que todos esses colegas têm um objetivo em comum, que é trabalhar pela cidade, defender você, cidadão goianiense. E nós vamos estar dialogando entre as forças da casa, respeitando maiorias e minorias, esquecendo essa diferença de partidos que tem mais vereadores ou que tem menos, partidos que tenham novatos ou veteranos, porque o objetivo é um só, trabalhar por você. Então nós vamos pregar que todos, que aqueles que têm aquele perfil de independência, que vão votar com a vontade do cidadão, desprezando um pouco aquele negócio da subserviência ao executivo. Não ser um radicalismo, de xingar prefeito, de tratar mal, até porque ele foi eleito no primeiro turno. Nós temos que reconhecer que teve um trabalho prestado. Agora, o que nós temos que reconhecer aqui na casa é o diálogo de forças, é o bom debate, é a dialética. O senhor acha, por exemplo, que a grande votação que o senhor teve, quase 9 mil votos aí, o credencia ser o presidente da Câmara Municipal? Ou o senhor acha que o senhor vai ter que trabalhar essas articulações? Eu até faço a ressalva, por exemplo, o senhor não é da base aliada do prefeito, o senhor não é da base de apoio do prefeito. E, logicamente, que o prefeito vai fazer a pressão para que o presidente da Câmara Municipal tenha sintonia com a sua administração, com o governo dele. Então, logicamente, vai pegar uma pessoa ligada a ele. E o senhor não é, sim, necessariamente e logicamente ligado ao prefeito Paulo Garcia. Correto. Ulisses, como eu e também vários colegas lá que se apresentam, vão se apresentar como pré-candidatos a presidente da Câmara, são pessoas que têm um perfil de coerência, do bom diálogo, da boa articulação e principalmente com o perfil que a cidade está querendo, que é de ser uma pessoa identificada com as causas sociais. Agora, eu prezo e vou defender isso, que na casa se mantenha a independência do executivo.
Nós temos testemunhado, inclusive, em alguns diálogos que o prefeito está colocando na imprensa, que ele vai procurar ser o mais imparcial possível, não fazer interferência na casa. E nós já testemunhamos que uns exemplos equivocados não foram bem vistos pela sociedade. Eu cito, por exemplo, nessa administração anterior, nós tivemos aí secretário legislativo dentro do plenário, vigiando o voto de vereador. Isso, para mim, é um desrespeito ao parlamento e a você, cidadão. Então, o que eu tenho pregado é que o prefeito e a sua equipe tenham essa sensibilidade realmente. Percebam que ali é a caixa de ressonância da sociedade e não façam essa interferência. Que vença aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que esteja mais articulados e principalmente fazendo a vontade da Câmara e da sociedade. Agora, interessante, Ulisses, você falou da base aliada do governo, base aliada da prefeitura, mas há um dinamismo tremendo nessa democracia nossa. Ele é do PSD. O PSD é base de governo Marconi Perillo, um dos que ajudou, inclusive, a eleger o Marconi Perillo. Mas, por outro lado, o PSD dele está sendo cotado, inclusive, para assumir o ministério no governo Dilma, que é do PT do Paulo Garcia. Quer dizer, o partido pode ser, né, hoje da base do governador Marconi Perillo e também da base do PT, que é o governo Dilma, né? Isso aí poderá, inclusive, favorecer numa possível candidatura do senhor à base do prefeito municipal, aqui no caso, o Paulo Garcia, né? Justamente. E esse é o momento também para falar um pouco do PSD, né? Defender um pouco o partido que perdeu lá em São Paulo, teve com Serra, mas mesmo assim a Dilma parece que está querendo o PSD no governo dela, né? O PSD, não só em Goiás, mas no Brasil, teve um destaque muito grande com a eleição de vários prefeitos, a participação, inclusive, nesse diálogo de força. É considerado o quarto maior partido hoje do país, não é? É o quarto maior partido. Aqui em Goiás, nós temos a maior bancada de deputados federais. Elegemos 21 prefeitos em Goiás e no país isso se extrapolou a centenas. E o nosso grande compromisso é essa franqueza. Eu converso muito com o nosso professor e presidente regional do PSD, Vilmar Rocha, que nós não brigamos com as pessoas, nós brigamos pelas coisas. Por isso nós temos bandeiras do partido, defendemos aí interesses da sociedade, mas nós sabemos também que o diálogo deve prevalecer. E isso é uma coisa muito grande na política. Por essa forma, nós temos testemunhado aí que a gestão da presidente Dilma tem procurado fazer uma gestão técnica, eficiente, sendo dura, inclusive, com a sua equipe. E alguns exemplos como esse têm que ser buscados também. É o fato, por exemplo, aqui desse diálogo também com o governador Marconi, que apoiou a fundação do PSD em Goiás. É uma pessoa que tem aí sido testemunha de lutas e de compromissos. Eu cito, por exemplo, essa ação que foi feita aí na posse do novo secretário de Segurança Pública. Ao ser feita uma escolha buscando pessoas da Polícia Federal, já se busca uma coisa que é extremamente necessária. Sempre fica um jogo de empurra-empurra ao falarmos de segurança. Ao se buscar, já trazer uma pessoa dessa área e buscar convênios, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e por que não trazer a Guarda Municipal, nós estamos falando de uma coisa que extrapola a função do gestor, que é o diálogo franco com a sociedade. Verdade. Eu achei uma boa ideia essa, de trazer o delegado, né, da Polícia Federal para comandar a segurança pública no estado de Goiás. Até porque já são mais de 14 estados que são dirigidos, a Secretaria de Segurança Pública comandada por um agente da Polícia Federal, e isso abre as portas também para o intercâmbio entre as polícias, né? Eu acho que até nós deveríamos ter uma polícia só. Eu defendo uma polícia só no estado de Goiás. Unificada, né? Uma polícia unificada. A Polícia Civil com a Polícia Militar unificada, com moral, com respeito, para que ela possa exercer a sua função. Aliás, é muito melhor uma polícia com muita moral, com muito respeito, do que 2 ou 3 polícias aí brigando entre uma e outra, reivindicando coisas diferenciadas e às vezes o governo não atende com igualdade como deveria ser. Então eu vejo com bons olhos essa atitude do governador do estado de Goiás ter colocado o secretário na secretaria, um homem que já tem a experiência, já tem o apoio da Polícia Federal, poderá inclusive facilitar para mostrar, né, alguns crimes aí que estão praticamente insolúveis, que nós estamos muito preocupados. É o caso do Valério. Quero aproveitar até a oportunidade aqui para abordar esse tema. Eu acho que precisamos urgentemente de resolver o problema, né, descobrir quem realmente matou o Valério Luiz, nosso colega aqui da PUC TV, nosso colega de imprensa esportiva, e agora com esse novo secretário a gente tem uma
uma luz no fim do esperança túnel, maior. né? Uma esperança maior que venha a ser resolvida essa questão, até porque um crime como esse não pode ficar impune, né? Nós acreditamos que a polícia vai resolver, que o responsável ou os responsáveis sejam descobertos para que não possa ir até cometer mais crime desse nível contra, eu acho que até a liberdade de imprensa, né? Eu acho que não pode deixar um crime como esse na situação que está. Acredito muito. Concordo plenamente, espero que essa investigação tenha sim resultado, como várias outras, e que esse clima de tensão, nós passamos essa semana aí com arrastões, olha o absurdo. Justamente. Situações como essa acontecendo na nossa cidade de Goiânia. Então, assim, a presença da polícia efetiva, essa polícia comunitária que está presente antes, conversa com a comunidade, é extremamente necessária. Mas também o trabalho de investigação. Eu vou dar um testemunho aqui que eu conheci esses dias fazendo uma visita no Instituto de Criminalística, a Polícia Técnico-Científica aqui do Estado de Goiás, de muita qualidade, pessoas preparadas, com mestrado, doutorado, e que pode ser muito útil no trabalho de investigação. Fatalidades como essa do Valério possam aí ser abordadas e feitas com pessoas que conhecem do assunto. Pois é, e hoje aconteceu um outro fato, Ulisses, só para lembrar, o segurança matou um suspeito de tentar roubar o carro do deputado Luiz do Carmo. Foi O deputado Luiz do Carmo, que teve recentemente a filha dele assassinada por foi roubo, né? Tentaram assaltar lá. Recentemente, tentaram assaltar a moça, mataram a moça e agora, hoje, um assaltante tentou roubar o carro, uma caminhoneta. Só que, para sorte, né, do bandido que foi morto, para sorte do azar dele, né, o carro estava sendo dirigido por um policial militar e, ao ser abordado, o policial atirou e acabou matando esse indivíduo às 11h30 desta segunda-feira. Felizmente não era o deputado que estava lá, porque poderia ter acontecido uma tragédia. E para o azar do malandro, do ladrão, e que agora ele está no lugar que deve realmente estar, foi morto e, graças a Deus, nada veio acontecer com o deputado Luiz do Carmo. Lamentável, um fato como esse, mas faz parte do dia a dia, né? E felizmente quem morreu foi o malandro, foi o ladrão, porque poderia ter sido morto aí um pai de família. Lamentamos muito. Aí cortei o seu raciocínio. Não, a pergunta é até em relação a isso, porque, veja bem, o vereador, eu sinto que ele tem uma vontade, assim, jovem, novo, não é? Ou seja, inclusive, acredito, não é possível a gente aferir aqui, conferir, mas deve ter tido uma votação muito grande por parte da juventude, né, que apostou e acredita nele. E eu sinto que ele tem, assim, uma vontade, eu acho que, quem sabe, até de administrar Goiânia um dia. Eu senti quando o senhor disse que vai até visitar o prefeito César Souza, que foi eleito lá em Florianópolis, pelo PSD. Eu queria perguntar para o senhor, qual que é a análise que o senhor faz do poder público, ou seja, da administração? Por que essa certa, vamos dizer assim, essa dificuldade em ouvir o que o povo pede? Por exemplo, violência em Goiás. A violência em Goiás cada vez cresce, em Goiânia, principalmente nessa região, nós sentimos aí cada vez crimes insolúveis, ou seja, sem solução, e uma onda de violência crescente. O que o senhor acha que pode ser feito? O político tem que sair do gabinete, tem que ouvir mais a população. O que tem que ser feito nesse caso aí? Totalmente. Eu sou a favor realmente desse diálogo franco, com reuniões comunitárias. Eu sou uma pessoa que sempre, por exemplo, que sou convidado a participar de um debate com a Polícia Militar nos bairros, eu defendo isso, que o cidadão hoje tem essa proximidade com a polícia. Quem que é o comandante do policiamento local? E outra coisa também, buscar esse diálogo de forças. Nós temos no município de Goiânia, por exemplo, uma guarda municipal extremamente dedicada, pessoas aí estudiosas, pessoas que estão se preparando e pessoas essas que podem sim contribuir de alguma forma com o poder público na forma de prevenção de segurança. Eu cito isso, Ulisses, porque nossa cidade hoje está cercada de grandes áreas de convivência, parques, bosques, áreas de lazer. Todavia, essas áreas também estão sendo focos aí de insegurança. Pessoas que estão sendo aí fazendo caminhadas nos parques públicos estão sendo assaltadas. Então eu sou uma pessoa que defende o seguinte, que tenha franqueza do diálogo, esquece aí bandeira partidária. Nós temos aí a Guarda Municipal e a Polícia Militar que, por exemplo, fizeram em determinado período um termo de cooperação lá no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, evitou acidentes, evitou constrangimentos, assaltos lá naquela localidade. Isso pode ser estendido para a cidade inteira e não ficar apenas em uma época determinada. Isso ser permanente. Eu cito essa questão da Guarda Municipal porque merece sim atenção. Nós lá na Câmara sempre temos votado a favor de plano de carreira, plano de cargos e salários, porque
pessoas que trabalham com segurança, na minha avaliação pessoal, tem que ser bem remuneradas, para evitar, inclusive, fazer corrupção. uma estrutura melhor. Para evitar a corrupção. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Ok, estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET, Canal 20, também pela internet. Nós estamos conversando com o vereador Virmondes Cruvinel Filho, ele é do PSD. Estamos debatendo os grandes assuntos aqui da nossa comunidade. Falando de segurança, né, e falar também um pouco da cultura do povo brasileiro. Eu comentava aqui em off que nós precisamos mudar um pouco a nossa cultura. O povo precisa pensar mais em comunidade. O individualismo hoje no Brasil. O individualismo hoje é tão grande, mas tão grande, que nós falamos em partido político. Na verdade, o que nós temos hoje é um individualismo muito grande. Em cada cidade, um partido político conseguiu uma vitória. Hoje o Brasil ele está pulverizado de partidos políticos. Parece que quem teve mais, aí, você está na mão aí, pouquíssimas prefeituras, cada partido obtiveram um quinhão dentro do país. Isso mostra fragilidade partidária. Há mais individualismo na nossa política. Tanto é que, às vezes, um político consegue conquistar uma prefeitura grande e o partido não tem tanta representatividade a nível nacional. O individualismo também está imperando. Eu disse ainda há pouco aqui em off que os alunos estão lá na faculdade estudando, pensando em passar no concurso público. Né? Nós temos hoje um médico, ele não quer ir para o interior, ele não pensa. Um médico hoje, recém-formado, ele pode ir para uma cidade lá do interior do Brasil, fazer um trabalho social e ter uma vida de príncipe, de rei, né? Ganhando um bom salário e ajudando uma comunidade, mas prefere ficar na capital, onde ele só fica rei e participa pouco da comunidade. Então precisa mudar um pouco da cultura do nosso povo brasileiro. Talvez do mundo, não sei, eu estou falando do Brasil porque a gente vive aqui. Eu né? vou citar aqui, João Silvestre, eu acho interessante bons exemplos, como eu disse. Esse programa Bolsa Universitária, para mim, foi uma interessante ideia que foi feita aqui no governo do estado de Goiás e que foi, inclusive, levada ao ProUni, no governo federal. Qual que é a ideia? A pessoa que tem o benefício do programa social, ela deve buscar prestar um serviço para a comunidade. Serviço voluntário, você está num órgão público, você está numa entidade de assistência social, uma entidade social sem fins lucrativos. Isso é muito interessante, porque realmente é uma forma de evitar isso, esse distanciamento, inclusive, do jovem, da pessoa que está aí dedicada, às vezes, a ter uma conclusão do seu curso superior, da realidade em que ele vive. Às vezes ele não sabe o problema do bairro que ele está morando. Então você estimular ações como essa é muito interessante. E eu acho que isso parte sim também desse incentivo à educação. E por falar em educação, hoje inclusive é o dia do livro. Eu estava acompanhando também, sou uma pessoa que gosto muito das leituras, né? E estou aí, inclusive, fazendo uma reflexão que semana passada o Ziraldo completou 80 anos, o Lissaes. 80 anos. 80 anos do grande figura Ziraldo, e eu estava relembrando, mexendo nas minhas papeladas, e achei lá um dos primeiros livros que eu tive, foi o Menino Maluquinho, Netflix e tal, assim, toda a obra que o Ziraldo tem aí, essa referência hoje tem que ser continuada na sociedade. Incentivar a leitura, práticas também de facilidade. Os meios de comunicação através da internet são bons, mas que desperte também o interesse da leitura também na criança e adolescente. E que bons exemplos sejam trazidos para cá. Eu acho que para mudar esse individualismo, nós temos que fomentar educação, cultura e principalmente o engajamento das pessoas com os problemas sociais. Voltaram a ler, viu, Luiz? Porque eu não sei se vocês lembram, as Miss, há um tempo atrás, quando tinha Miss Brasil, ela fazia questão de dizer que já leu O Pequeno Príncipe, né? Sempre O Pequeno Príncipe. Sempre lia O Pequeno Príncipe. Hoje as Miss nem falam mais em livro, né? Tem que voltar a ler O Pequeno Príncipe, viu, jovem? Você que pretende ser Miss Brasil, Miss Goiás, ou ser um modelo, lê O Pequeno Príncipe. Voltar a ler, botar o livro aí para essa juventude é muito importante. Justamente. Eu estou lá com de cabeceira agora, que é a biografia do Winston Churchill. Essa é muito interessante a leitura. O senhor falou em televisão, sobre cultura. Eu acredito que essa cultura ela se modifica inclusive com a presença e a participação dos veículos de comunicação. E eu acho que o mais presente aí, até o mais onipresente aí, seria a televisão. Que ela, além da fala, ainda você vê a imagem, ou seja, um convencimento maior. O que o senhor acha que está errado no Brasil? Hoje nós pegamos noticiários, assim, os noticiários dos telejornais.
só tragédia, só notícia ruim, assassinatos, tudo. O que está errado? O Brasil que está errado mesmo, não tem nada positivo no Brasil? Ou o senhor acha que são os telejornais, ou seja, com essas culturas, né, que tentam passar para a população, que é a cultura da violência? Eu acredito que o país é um país de extrema diferença social, mas também com muita coisa positiva. E eu sou uma pessoa que defende que as coisas boas também devem ser divulgadas. Não só os problemas, a criminalidade, os índices de violência e desigualdades. Nós temos bons exemplos a serem divulgados. Você pega, por exemplo, esse final de semana eu tive a oportunidade de estar lá em Pirinópolis, lá no Canto da Primavera. Exemplos de movimentações culturais, poesia, rapaz. Eu estava lá, vi uma senhora declamando poesia de Cora Coralina, Augusto dos Anjos, enfim, trazer essa cultura para mais perto das pessoas. E isso pode ser feito, Ulisses. Por exemplo, nós aprovamos uma lei na Câmara que todo evento patrocinado pela Prefeitura tem que ser aberto por uma banda ou artista local. O que significa isso? É você dar espaço para as coisas próximas. Às vezes os pratos da casa são deixados de lado. Pessoas fazem sucesso fora de Goiás e que tem aí, às vezes, o esquecimento aqui pelo poder local. Então você estimular isso, a boa convivência, espaços culturais, descentralizando também a cultura. Você pegar essas atividades culturais, circenses, eu sou muito fã de coisas, por exemplo, dessas atividades de malabares, né? Hoje em Goiânia nós estamos tendo isso. Até nas universidades mesmo, voltaram aí criaram associações atléticas onde que tem as marchinhas, etc. Então, trazer cultura para próximo do cidadão, isso também é uma coisa muito interessante. Só para corroborar o que o senhor disse aí, nós temos hoje dois grandes exemplos assim, de pessoas que estão fazendo sucesso fora de Goiás e já estiveram e estão aqui há bastante tempo em Goiás. Uma parece que é Grace, não sei se é Grace Venturini, ou uma artista que está participando de um programa chamado The Voice, né, que ela inclusive foi selecionada, e outra chamada Priscila Alves, que participa do programa Ídolos, que está assim também fazendo sucesso. Ou seja, duas cantoras goianas fazendo sucesso lá fora, que aqui às vezes ficam mendigando no poder público para fazer suas apresentações. Agora, você falou uma coisa que eu acho muito importante, o teatro, o circo, porque a comunidade, principalmente nos bairros, deveria ser incentivado mesmo mais cultura. Porque quando chega um grande circo em Goiânia, por exemplo, igual nós temos uma aí que está ali nas proximidades do shopping, é muito caro. Sim. As pessoas carentes não têm esse acesso aos grandes espetáculos. Então, eu acho que a cultura ela é fundamental. Nós até convidamos o secretário da Cultura recentemente para vir aqui, mas ele não veio. Acabou dando bolo na gente, né, Ulisses? Giovanni Felipe. Acabou dando bolo aqui, né? Muito E a gente ia discutir com ele exatamente isso, que era a cultura nos bairros, que é a integração da sociedade. Eu acho que o vereador, ele pode fazer projeto nessa área também e até incentivar o circo, o teatro, né? Nós temos muitos grupos de teatro aí, passa até, trabalha praticamente de graça, né? Que pode ser levado até os bairros para poder integrar a comunidade. Porque quando você reúne ali no ginásio de esporte, quando você reúne a comunidade em torno de um evento, você está integrando a sociedade. Sem dúvida. Você está fazendo amizade, você está fazendo círculo ali, onde as pessoas vão se integrar uma com a outra. E hoje nas grandes cidades, Goiânia, São Paulo, todas as cidades grandes, até no interior também, há um distanciamento entre as pessoas. Às vezes o vizinho vê o outro ali e cumprimenta de longe, passa dias e dias, nem sabe o que se faz. isola muito, né? Fica muito isolado. Então eu acho que a função do vereador, da Câmara, do prefeito, é levar até o bairro essa integração, a comunidade, né? Porque o poder público tem uma facilidade muito grande de fazer isso, viu, Ulisses? O particular não dá conta, o vizinho não dá conta de reunir a comunidade, mas o poder público tem essa facilidade, e isso é importante. Por exemplo, eu cito aqui, nós começamos a discussão lá na Câmara a respeito do audiovisual. Valorizar, por exemplo, tem um curso de audiovisual na UEG, pessoas extremamente preparadas estão lá, se capacitando, fazendo aí filmes curtas que estão sendo apresentados em festivais. Agora, essa ideia pode ser levada para próximo dos bairros. Nós criamos uma frente parlamentar para discutir essa questão do audiovisual. Existe o Fundo Municipal de Cultura que pode ser destinado para o audiovisual, por exemplo. Facilitar essa comunicação com a sociedade, como vocês mesmos estão dizendo. Esse distanciamento pode ser encurtado, e um dos exemplos disso é através do acesso à cultura. Uma coisa que o senhor colocou, porque parece que existe aquele mutirão nos bairros. Acho que é a prefeitura que faz, a prefeitura, inclusive Paulo Garcia e Iris Rezende. Então, por exemplo, aquilo ali é oferta de serviço tipo identidade, CPF, serviços assim mais burocráticos. Por que não se fazer isso também com a cultura, ou seja, pegar os artistas e fazer um trabalho assim mais cotidiano? Não é aquela coisa de mês em mês, não é de semana em semana, porque dessa forma você consegue, inclusive, mostrar para as crianças, para os jovens e adolescentes, que é necessário se respeitar
respeitar as regras de trânsito, né? Você pode casar. Nós temos um grande exemplo aqui, a PUC, ela realiza a Semana da Cidadania, mais de 300 mil pessoas participando, um convênio aí entre a Câmara Municipal e a PUC para fazer esses eventos aí nos bairros. Eu tenho certeza que o professor Valmir faria isso, né? E poderia levar mais cultura, tem grupos de teatro, tem artistas, tem músicos, tem tudo aí, que poderia, por um custo muito barato, levar até as comunidades. Basta ter vontade política. Chegando ao final, né, do programa aí, infelizmente, né, o Vilmontes Cruvinel, ele já agradeceu os votos, mas é sempre bom estar lembrando aí que 8.572 votos não é brincadeira não, né? As portas estão abertas lá na Assembleia Legislativa já, né? Quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Nosso grande compromisso é com Goiânia, uma cidade que eu tenho um grande respeito e admiração. Aqui eu nasci, tenho um herdeiro já e quem sabe vou ter mais aí, mas quero defender você, cidadão goianiense. A única forma que eu posso retribuir essa grande quantidade de votos aí, que ultrapassa até as minhas expectativas, é com muito trabalho, com muita dedicação e respeito a você, que nos conferiu essa oportunidade. Eu dedico esse mandato, eu dedico essa caminhada que segue agora, é o rumo ao futuro, a você. E conte comigo, pessoalmente lá na Câmara, na defesa dos debates, acompanhe o nosso trabalho parlamentar, nos cobre também nas redes sociais, esteja presente, porque eu tenho certeza que assim o mandato será de muita qualidade. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de compartilhar do programa Canal Aberto, dessa dileta companhia do João Silvestre e Ulisses Saes, de você, telespectador. Sempre quando eu venho aqui, eu só venho, além de falar, eu venho aprender muito e compartilhar de bons momentos com vocês. Prazer é sempre nosso. Ulisses. Um abraço para o vereador, também para você, João Silvestre. E para você, telespectador, tem tantos telespectadores que falam assim, Ulisses, manda um abraço para mim, que é tantos, mas tantos mesmo, que eu acabo esquecendo os nomes. Da próxima vez vou agendar os nomes aqui e desejar para vocês uma boa noite. Né? Então, para isso, fica estendido a todos os telespectadores da PUC TV e do Canal Aberto. Tá certo, eu quero agradecer o professor Eduardo, né, o nosso diretor aqui, sempre assistindo o nosso programa. Muito obrigado pela audiência, ele é o grande responsável aí pelo Canal Aberto, está no ar, já chegando ao terceiro ano, né? Terceiro ano. E vamos chegar até o quinto, se Deus quiser, ou mais. Boa noite para você, muito obrigado pela audiência e até segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite.